Olá pessoal, tudo bem? Trouxe mais um vídeo aqui hoje para dar continuidade ao nosso treinamento de como lançar notas de entradas. Na primeira e na segunda aula, foi abordado especificamente sobre como lançar notas de mercadorias. Mas você vai precisar entender também sobre as notas de serviços que sua empresa contrata. Pois você vai ter que registrar estas notas no teu sistema, tanto para alimentar o financeiro, o contábil, como também o fiscal, porque em muitos municípios há uma obrigação acessória a cumprir pelo serviço que foi tomado. Pois bem, uma vez que você precisa lançar uma nota de serviço no teu sistema, antes disso você precisa verificar se essa nota que você recebeu está correta, e não somente quanto ao valor que foi contratado, ou os dados cadastrais que o prestador preencheu, né, sobre a tua empresa, mas principalmente quanto às possíveis retenções que poderão ter nestas notas de serviços. E retenções estas que vão gerar para a sua empresa não só a obrigação do recolhimento de um tributo que foi retido, como também uma posterior obrigação acessória. Neste vídeo de hoje, eu não vou entrar no mérito de cada retenção, ok? Eu posso até fazer depois um vídeo específico detalhando cada retenção, mas para isso você vai precisar deixar o seu like, compartilhar muito esse vídeo e escrever aí nos comentários: eu quero vídeo explicando cada retenção. Daí eu faço, tudo bem? Bom, hoje aqui eu só quero alertar para você de quais tipos de retenção você vai poder encontrar numa nota fiscal de serviço tomado. Bom, mas aí eu preciso saber, né, o que que é retenção? A retenção nada mais é que quando o governo, né, através de uma lei, ele estabelece que em determinada situação, parte do imposto que seria devido pelo prestador do serviço, ele será antecipado, ou seja, será retido na fonte pelo tomador do serviço, tá bom? Então, eu preciso saber que em alguns serviços, que daí vai ter especificado em cada legislação, que vai poder existir retenção, tá? E quais retenções que eu poderei ver numa nota fiscal de serviço tomada? A retenção do ISS, que é a retenção do Imposto sobre Serviços, né? O INSS, que é a Previdência Social, o Imposto de Renda retido na fonte, e a retenção do PIS, do COFINS e da contribuição social. Bom, rapidamente, deixa eu explicar para vocês o que seria a retenção do ISS, tá? Esta retenção, ela é sobre o serviço prestado, tá? E, então, o tomador de serviço, ele vai ser o responsável pelo recolhimento deste imposto para a prefeitura, tá? Da empresa que fez a prestação de serviço, ok? E como que isso vai ser estabelecido? Existe uma lei federal, a Lei Complementar 116 de 2003, que ela regula o imposto sobre serviços, ok? Então, cada município, ele vai incorporar a sua legislação municipal, né? Ele vai atribuir em que casos, como que vai se dar, né, a retenção desse imposto, quais as alíquotas, enfim, estabelecer as normas, né, as regras para o seu município, porém, ele tem que seguir essa norma maior, que é a lei federal, né, a Lei Complementar 116. E tem que prestar muita atenção, né, nas alíquotas, porque essa lei complementar, ela prevê que a alíquota mínima vai ser de 2%, e não pode passar de 5%, que é a lei alíquota máxima prevista para o ISS, tá bom? Então, as prefeituras, o que que elas vão fazer? Elas vão, em cima dessa lei federal, elas vão lá lançar o seu decreto, a sua lei complementar, e vão botar as regras, né? Como que vai se dar a retenção, como que o tomador vai recolher, como que ele vai fazer a guia, que declaração, que obrigação acessória que a empresa vai ter que enviar, né, para poder mostrar essa retenção, para fazer o recolhimento depois. Então, aqui
brevemente, o ISS seria assim que a empresa tomadora do serviço tem que estar atenta, ok? Mas digamos que você pega um serviço tomado lá de outro município, ou até, né, que seja até mesmo de um outro estado ao seu. Vai e consulta a Lei Complementar 116, né, que ela vai ser a lei maior que vai te dar o norte para saber se esse serviço que você tomou tem que ter a retenção ou não, ok? Bom, e quanto à retenção do INSS, da Previdência Social, né? Então, o que se caracteriza para fins da retenção do INSS? O tomador do serviço vai ser responsável pela retenção do INSS sempre que houver a cessão de mão de obra ou uma empreitada, ok? Inclusive os serviços prestados por empresas do Simples Nacional. Aqui há muita confusão, gente. Muitas pessoas pensam que essa empresa é do Simples Nacional, não tem que fazer retenção. Não, tem que ter muita atenção que sim, tá? A empresa do Simples, ela poderá ter também na sua nota fiscal, dependendo do serviço, né? Se está lá previsto na lei complementar que é um serviço sujeito à retenção, então ela poderá ter o ISS e também o INSS. Então tem que ficar de olho, né, no ISS na Lei Complementar 116 e aqui do INSS tem que estar de olho na Instrução Normativa 971 da Receita para saber qual serviço está sujeito ou não à retenção, tá bom? Então, de um modo geral, sobre o valor bruto da nota fiscal, ele deverá reter o equivalente a 11%, tá? Que deverá constar na nota fiscal do prestador, porém sem diminuir do valor total da nota fiscal. Claro que você vai ter que ir lá na Instrução Normativa 971, porque tem outros detalhes que você tem que ficar bem atento. Por exemplo, um deles, existe alguns casos de dispensa da retenção do INSS. Qual seria um desses casos? Se o serviço for prestado exclusivamente pelo sócio da empresa, né? Se o faturamento dele for inferior a 2 vezes o limite do teto, né? Do recolhimento do INSS. Enfim, algumas regrinhas que você vai precisar observar. Também tem a questão de dedução da base de cálculo, conforme o material empregado. Também tem a questão que se a empresa ela é optante da desoneração da folha de pagamento, a alíquota não vai ser os 11%, vai ser menor, tá? Mas tudo isso, aí você precisa estudar, neste caso aqui do INSS, a Instrução Normativa 971. Estou falando só de um modo geral, bem, né, bem rápido, o que seria essa retenção de INSS que você tem que ficar de olho, tá bom? E aqui para o INSS, alguns exemplos, né, de alguns serviços que poderá ter a retenção na nota fiscal. Então, um serviço que você contrate de limpeza, de zeladoria, de conservação, vigilância e segurança, que a maioria das empresas tem, né? Construção civil, serviços rurais, digitação e preparação de dados para processamento, acabamento, embalagem, acondicionamento de produtos, cobrança, coleta e reciclagem de lixo e resíduos, copa e hotelaria, corte e ligação de serviços públicos, tá? Então, esses são alguns exemplos de serviços sujeitos à retenção do INSS. Então, aqui, só para explicar bem direitinho, assim, o que se entende por cessão de mão de obra? Então, cessão de mão de obra é sempre que é colocada à disposição da contratante em suas dependências, né, ou na de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não à atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma da contratação. Então, assim, eu tenho que ter em mente que se está existindo uma cessão de mão de obra, é bem provável que, neste caso, vai ter retenção do INSS, ok? Sobre a empreitada, né? Quais tipos de serviços que também poderiam ser considerados como empreitada? Também limpeza, conservação, zeladoria, vigilância,
construção civil, que é o caso mais comum, serviços rurais, digitação, preparação de dados para processamento. Empreitada é a execução da tarefa, obra ou serviço que está estabelecido num contrato, tá? Relacionada ou não com a atividade fim da empresa que contratou o serviço, nas suas dependências, na da empresa contratada ou na de terceiros, tendo como objetivo um fim específico ou um resultado pretendido, ok? Aí nós temos ainda a retenção do IR e do PIS, COFINS e contribuição social. Mas esse eu vou deixar para um próximo vídeo, tá bom? Mas aí você precisa compartilhar muito esse vídeo aqui, deixar seu like, deixa ali nos comentários se você gostou, se você não gostou, tá bom? E aí a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!